Sejam bem-vindos a mais uma edição do França Contacto, programa da RTP Internacional, que lhe mostra diversas reportagens sobre a comunidade portuguesa radicada em França. Hoje vamos falar-lhe da escritora Altina Ribeiro, que acaba de apresentar o seu segundo livro num restaurante em Paris. O livro, intitulado Alice no País de Salazar, conta a história de uma imigrante portuguesa durante o regime fascista português. Mas para já, vamos às outras reportagens que preparamos para si. A escritora Altina Ribeiro lançou recentemente o seu segundo livro, Alice ao País de Salazar. Em português, Alice no País de Salazar. A obra remonta ao tempo da ditadura em Portugal e narra a história real de uma família que viveu momentos difíceis durante o salazarismo. A escritora Altina Ribeiro lançou em Paris o seu segundo livro, intitulado Alice, o País de Salazar, Alice no País de Salazar. O livro conta a história verdadeira de Alice Neto, uma portuguesa imigrante em França, cuja família sofreu na pele a ditadura de Salazar. Esta história veio quando fiz a promoção para o meu primeiro livro, Le Fado pour Seul Bagage. Encontrei uma escritora portuguesa a quem lhe tinham confiado uma história da sua vida, numas páginas em português, e essa senhora, que se chama Alice, pediu-lhe àquela escritora para escrever a sua história em francês, porque ela queria que fosse em francês e publicado em França. E ela, como eu tinha escrito a minha primeira história, que era sobre a imigração portuguesa em França, ela pensou em mim e disse-me: olha, eu conheço uma senhora que gostava de publicar a sua história e anda à busca de um escritor, de uma escritora para escrever. Há muitos anos que Alice Neto queria transpor para um livro a história da sua família. Faltava-lhe o talento de escritora, como ela própria diz, mesmo se guardava na memória todos os detalhes que queria transmitir. A história, toda a minha família sabe, porque a minha mãe contava em casa, não sei se os meus irmãos faziam atenção ou não, toda a gente sabia, da família, os meus irmãos, que éramos 9. Eles sabiam desta história. E muitos, se for preciso, já nem se lembram, porque eles nunca quiseram saber. E eu ficou um bocado dentro, estas imagens, dentro de mim, que eu disse: um dia tenho que escrever um livro. Para mim, o livro, foi uma autoria da minha mulher, que se meteu na cabeça e escreveu um livro, e eu não estava ao corrente destas histórias, não é? E quando ela me sai com esta história, e bomba! Deixei seguir o movimento e vá lá. O contacto entre a escritora Altina Ribeiro e a protagonista principal da história, Alice Neto, durou 3 anos. Este foi o tempo necessário para Altina Ribeiro compreender e interpretar completamente a história da família Neto e para encontrar um editor disposto a editar o livro. Eu não a conhecia primeiro e não nos conhecemos durante a escrita. Era só por telefone. Eu, quando precisava, ela tinha-me escrito à maneira dele a sua história. Telefonávamos regulares vezes, ela a mim e eu a ela, enviei-lhe o que ela me pedia, fotografias, tudo isso, e ela começou a escrever. Se eu autorizava certas coisas, eu disse que autorizava, tudo. E só nos encontramos hoje. Porque ela até teve muita paciência, porque o livro, quando fui do meu, escrevi-o rapidamente, porque era a minha história, quer dizer, estava em mim, e foi mais fácil de escrever por essa maneira e também de fazer passar os sentimentos. O encontro entre as duas mulheres teve lugar no restaurante Sur-Aner de Florat, em Paris, no dia da apresentação do livro. Esta foi uma oportunidade para Altina Ribeiro dedicar um dos livros à verdadeira heroína da história, uma heroína que passou momentos difíceis quando vivia em Portugal. A senhora chama-se Alice e foi uma ideia que me veio assim, pensando, portanto, a Alice, o País des Merveilles, e que o País de Salazar é longe de ser o País das Maravilhas, portanto é um jeu de mots, como se diz em francês, não sei como é que se diz em português, jogo de palavras. O meu pai foi o que mais sofreu, que foi morto por a ditadura de Salazar. E a minha mãe tanto sofreu também, que eles mataram-no, ela ficou com 5 filhinhos nos braços. Quando me contam aquilo que viveram naqueles anos, que parece muito já há muitos anos atrás. Não parece ser nos anos 50 ou 60, parece assim uma coisa muito longe da gente e em realidade não é.
porque ela viveu momentos muito intensos. Já logo da nascença, já foi uma nascença. E aqui termina esta edição do França Contacto. Obrigada pela sua fidelidade. Voltaremos dentro de 2 semanas. Até lá, fique bem. Ficou a sua RTP Internacional.